Como é que foi? Bom dia. Acabei saindo da cama bem mais tarde, mas hoje vou fazer um treino de intervalado com um pouquinho mais de intensidade. 4 minutos, com descanso andando. Vai dar mais ou menos aí 1 km por intervalo. Um pouco menos de... mirar um pouco menos de 1 km. Então tentar correr 4,10, 4,5 por intervalo. Pegando também esse último treino aí com um pouquinho mais de força antes da prova para dar um check aqui se tá tudo certo. Bora pro primeiro intervalo, finalizar o aquecimento. Vamos lá. O segundo sai um pouquinho mais rápido, saiu pra 3,58. Primeiro 4,5, tentar maneirar um pouquinho nesse. Isso aí começou. Terceiro foi bem mais de boa. Esse último cansou mais, mesmo não tendo ficado mais rápido. Então assim, eu até que tô conseguindo fazer força, só que quando vai acumulando, vai cansando bastante. Vai dando uma subida na frequência cardíaca. Finzinho do treino agora, terminar só de andar um pouquinho aqui para soltar e correr uns 10 minutinhos trotando. Tão sujo que não dá nem para escrever. Acabei não gravando logo em seguida de voltar aqui pra casa, fiquei resolvendo os problemas por conta de banco. Mas o treino foi bom. Fiz os 4 intervalos, até deu mais ou menos 1 km por intervalo, como eu tinha pensado mesmo. Mas é isso daí, ficou bem tranquilo. Terminei o treino, não estava tão acabado. Também não era pra estar, né? Não era pra fazer esforço de tiro. Então acho que tá tudo certo, tá tudo dentro do planejado. Daqui a pouquinho eu tô saindo aqui de casa pra ir buscar o kit da prova e dar uma passadinha no mercado, sempre tem que abastecer coisas aqui em casa. Eu tava começando a separar aqui a roupa pra amanhã, então vou mostrar aqui um pouquinho o que eu vou usar amanhã. Vou usar essa regata aqui da Nike. Ver se eu encarno o Keep Shoji interior que eu sei que habita em mim. Um shorts desses bem curtos. Eu gosto de usar esses mais... do mais curto que tem. Esse aqui é da Track and Field. Eu acho ele muito, muito bom. A única coisa que peca é que ele só tem um bolso bem pequeno aqui atrás. Mas como é só 10 km amanhã e não vou precisar de gel, não vai atrapalhar. Aí como eu já tava com shorts e com a regata preta, completar com o estilo inteiro preto, com a meia. Eu gosto dessa meia aqui, ela é um pouquinho mais fininha. Eu tô um pouco na dúvida ainda se eu vou correr só com o frequencímetro de pulso do Garmin ou se eu vou usar a faixa peitoral também. Aí eu vou pegar uma corta-vento também pra fazer aquecimento e chegar até a prova, porque acho que vai estar um pouquinho frio de manhã cedinho. O meu tênis de prova que eu gosto é o Adios Pro 3. Esse aqui tá super novo. Comprei ele ano passado pra fazer algumas provas e tal. Eu usei ele na meia maratona que eu fiz ano passado. Um treino antes da meia e 2 treinos essa semana. Então ele tá completamente zerado. Aproveitar também para falar um pouco do que eu espero para a prova de manhã, do que eu tô pensando em fazer. Então eu vou tentar mirar bem perto do que eu fiz nos 10 km da última vez, que foi em julho do ano passado. Que daí foi 44,30 mais ou menos, 44,29. Vou mirar nisso daí e
entre 45, isso daí, vou sair bem conservador. Eu sei que eu consigo fazer mais força do que isso, só que eu não tenho certeza de se eu consigo aguentar essa força por muito tempo. Eu tô melhor de condicionamento físico do que eu imaginava, do que eu tava pensando, então por isso que eu sinto uma confiança de falar que dá para chegar bem perto da marca anterior, dos 45 minutos. E até porque quando eu me inscrevi nessa prova, eu tava na dúvida se eu ia fazer ela em 50 minutos. E daqui a pouco eu tô indo lá jantar. Aquela janta clássica do corredor antes de prova, que é fazer um pratinho de macarrão sem nada. Nem que precise tanto, é uma prova que eu tô um pouco mais relaxado nessa situação. Mas acho que ajuda a colocar a gente na energia de prova. A noite anterior comer uma massa, dormir cedo, ter bebido água pra caramba hoje. Obrigado. Pode mandar. Ia gravar um pouquinho logo ali depois da prova, mas tava um pouquinho de barulho, já tinha começado a ter banda, já tava um pouquinho mais animado. E eu tive que fazer uma missão resgate nos 5 km. Morreu? A Bárbara foi correndo e tava um pouquinho difícil para acompanhar ela ali no finzinho da corrida dela. E também antes de ficar segurando aqui, antes de fazer essa recapitulação aqui da corrida, então agora tem uma atualização de RP para 42 minutos e 57 segundos. A prova estava um pouquinho mais curta, mas tem o tempo oficial e tal. No relógio, para dar 10 km, eu corri um pouquinho mais, então ficou no 43,07. Foi uma prova bem tranquila. Comecei ali a prova tentando ainda dentro daquele plano de 45 minutos, 44 e 30. Até que os primeiros quilômetros eles ficaram na média que eu queria. Só que eu senti que estava bem leve. Quando eu percebi isso, eu falei, dá para acelerar mais. E eu fui indo acelerando até sentir o ponto que eu tava falando, se azedar daqui pra frente, eu ainda consigo terminar. Não foi aquela prova pra sair se esgoelando, fazendo muita força do começo ao fim. Se for ver as fotos da prova, eu tô bem em todas, eu tô sorrindo em todas, terminei bem, tirando o último quilômetro que eu dei uma boa acelerada. Mas, então, o que rolou aqui foi, vou até pegar aqui no computador e deixar os tempos aqui, deixar a tabelinha também. No primeiro quilômetro eu peguei aquele para fazer um pouquinho mais leve, então o primeiro quilômetro ficou para 4,32, o segundo eu dei uma empolgadinha, saiu em 4,20, aí depois eu falei, vou acertar um pouquinho aqui para não correr risco, eu não sabia como é que eu ia aguentar o ritmo, na verdade. Sustentar ali por 10, 15 minutos eu sabia que eu ia aguentar, ali talvez até esticar uns 20, mas fazia muito tempo que eu não fazia força por tempo contínuo. Eu achei melhor dar uma segurada, então eu voltei naquele plano lá, então tava 4,25 por quilômetro, aí fiz 4,25, 4,26. Só que no meio da prova eu percebi que eu tava muito, mas muito bem mesmo. Claro que frequência cardíaca não é um medidor universal e para cada um é uma coisa, mas estava bem dentro de uma faixa confortável para mim. Eu sei que daria para fazer uma prova de 10 km com muito mais, assim, coração muito mais na boca. Então, assim, eu comecei a ver que eu tava correndo muito tranquilo nessa faixa de 4,25, 4,20. Decidi dar uma boa acelerada, porque... Então eu até fiquei bem feliz no meio da prova de achar que tava bem tranquilo. Eu tava com um pouco de receio de fazer mais forte também ainda, de acelerar mais da metade para frente, com aquele receio de acabar prejudicando em questão de lesão e tal. Tô tomando cuidado para não retomar uma lesão nos treinos, então eu também não queria exagerar demais nessa prova. Aí, como na metade eu tava vendo que eu tava muito tranquilo, eu fui aumentando assim bem gradual, bem encaixado, e daí foi aumentando de pouquinho em pouquinho até. Mas aí eu fiquei bem feliz porque eu consegui sustentar a segunda metade da prova, toda ela ali numa faixa de pace que eu não imaginava que eu sustentaria tão rápido, nem para 5 km, para ser bem sincero, que eu fiquei no 4,16, 4,18, 4,14, 4,13 e 3,59. O meu pico ali que deu no Garmin, que foi o sprint final, deu 3,35 de pace, mas eu acho que dava para ter
ter sido um pouquinho menos medroso, dava para ter dado uma butinada maior aí. Não era uma prova que eu tava para ir para estraçalhar meu recorde, no fim acabou acontecendo. Mas outra coisa que eu fiquei bem satisfeito foi com a minha estratégia. Eu tendo a exagerar em prova, a começar muito mais rápido. Eu acho que eu fico um pouco ansioso por conta de estar naquele bolo com muita gente, mas acabo exagerando para me desvencilhar do bolo. Já aconteceu em algumas provas. Inclusive na minha primeira meia maratona eu dei uma exagerada no começo. Acho que prejudicou bastante, mas aí é a história para outro vídeo. Eu tava pensando em correr entre 4,35 e 4,40 para o primeiro quilômetro. E ficou bem próximo disso. E todo o resto ali, depois que eu estabeleci minha velocidade de curso ali na primeira metade da prova, que eu também fiquei bem encaixado nesse intervalo ali entre os 4,25 e 4,20. E consegui depois também sustentar um ritmo sem ficar muito nessa flutuação. Acho que foi a primeira prova que eu consegui não flutuar tanto. Não ficar percebendo, tô arrastando, tô me arrastando, tô acelerando demais. Mas foi muito bacana isso de ter feito aí uma prova voltando de lesão. Dá um ânimo, dá um bom ânimo esse novo tempo aí de 10 km. Agora tô curioso para saber um tempo de 5 e o tempo da meia maratona, como é que tá. Só no dia 29 de outubro pra gente ver. Tem acho que aí umas 7 semanas? 7, 8 semanas. 6, 7 semanas até a meia maratona. Ainda assim, o foco do treino é a maratona. Não acho que eu tô ainda no ponto de condicionamento físico que eu tava quando eu me lesionei. Foi uma surpresa muito, muito boa. De verdade, eu achava que eu não tava com pique para fazer 45 minutos. E quando eu me inscrevi, eu tava duvidando que eu fosse fazer 50. Eu acho sempre legal correr ali na marginal, é bom por conta de ser super plano. No fim das contas, fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que era personalizar a medalha. Gravei ali a medalha, meio chato porque eu não tinha o tempo oficial, e eu não tinha pegado direito no relógio, então eu gravei um tempo ali, gravei 43 minutos, mas fica por isso mesmo, considerando que a prova também tinha um pouquinho menos de distância. E como eu falei, essa prova me deu um baita no ânimo, porque não foi pra eu me esgoelar. Não foi uma prova que eu fiz com força, não fiz morrendo. Eu fiz aproveitando muito bem, até melhor do que eu imaginava. Foi um baita no ânimo isso aqui, viu? Eu tô bem feliz com a prova. Bom, como eu falei, daqui 7 semanas exatos, até a meia maratona. Acompanhando os treinos até lá, tô tentando aqui registrar tudo que der. Espero que dê pra fazer um tempo bacana, mas acho que ali faltando umas 2 semanas vai dar pra ter um plano bem mais definido. É claro que eu compartilho aqui como é que eu vou fazer a prova. E agora parar aqui, aproveitar o finzinho do feriado, aproveitar que é o último dia, descansar um pouco, daqui a pouco ver de almoçar alguma coisa legal e tal. É isso aí, até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.